eu estava lembrando de um caso que aconteceu também lá numa igreja em São Caetano. Fui convidado a pregar. No final do culto, trouxeram uma senhora e falou: pastor, ore por ela que ela está ficando cega, está perdendo a visão. Naquela hora era uma igreja mais tradicional, que a minha maneira de orar pelas enfermidades é mandando embora. Enfermidade, sai, igual expulsando demônio. Eu falo isso: doença, caroço, tumor, sai no nome de Jesus. Mas como eu estava numa igreja mais tradicional, eu falei: vou orar mais tradicional. Eu falo assim, tem isso também. Daí tem que aguentar. Senhor, cura ela. É uma forma, Senhor, toca nela, tem misericórdia. Eu ia orar mais light assim, do que expulsando, que tem gente que não acha muito bom isso. Mas só que no meu pensamento veio isso, que eu ia orar assim: Senhor, cura ela. Mas quando eu coloquei a mão na vista dela, saiu outra palavra da minha boca, outra que eu não tinha planejado. Saiu assim: espírito de cegueira, sai dela. Eu ia orar mais tradicional, ia pelo contrário. Saiu: foi mais tradicional aí. Espírito de cegueira, sai dela. Aí na hora que eu falei isso, ela manifestou. Manifestou. Era demônio? Era demônio. E o demônio falou na boca dela. Os irmãos que estavam lá, até testemunha, falou que ela era nova convertida, que o demônio estava colocando cegueira nela para ela não ler a Bíblia. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, meus amigos que já estão aí conectados, esperando mais um testemunho. É sempre uma alegria muito grande chegar aqui e poder dividir com todos vocês aquilo que o Senhor Jesus fez na vida de pessoas. Testemunho tem sido libertador. São histórias que a pessoa passou, um passado, que eles vão lá no começo, vai trazendo até o dia atual. Então, essas histórias, que é hoje testemunho, porque superou, porque venceu, porque foi curado, porque foi transformado, vira-se esse lindo testemunho. E eu tenho a alegria hoje de receber aqui no nosso estúdio, Resgatando Valores, comigo, Zilda Araújo, dois grandes homens de Deus, pastores, apresentadores também, e eles têm um podcast, entendeu? Não é só que não somos concorrentes, não. Nós estamos alinhados para um só propósito e objetivo. E qual é? Alcançar vidas, alcançar a sua vida. Para lhe garantir que em Jesus você também pode vencer dores, lutas, traumas, ser curado, ser transformado, ser liberto pelo poderoso nome de Jesus. Está comigo hoje aqui o pastor Ivan Azevedo, juntamente com o pastor Ariston Júnior. E o pastor Ariston que vai contar o testemunho dele, que tem tudo a ver com cura, como foi essa libertação, porque na área que a pessoa mais sofre, é mais atingida, é onde com certeza Deus tem um propósito. Porque depois de curado, depois de liberto de muitas coisas que ele vai nos contar, é Deus que vai agora carimbá-lo com um dom de cura. Isso mesmo, fica comigo até o final. Aproveitando, se inscreva, faça seu comentário, faça também o seu pedido de oração, porque no final o pastor irá orar por todos vocês. Se você tiver fé, porque sem fé não funciona, tem que ter fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tiver fé, sua cura pode chegar hoje através da oração e da poderosa palavra do Senhor. Se acomode, se inscreva, comente, compartilhe, chama mais um para cá, do Resgatando Valores, para ouvir esse lindo testemunho que com certeza vai falar com o seu coração. Eu quero dar boas-vindas ao pastor Ariston Júnior. Que alegria recebê-lo aqui. Alegria missionária, um prazer estar aqui nesse podcast que tem alcançado muitas vidas. Eu já tenho visto, né, muitas pessoas sendo tocadas, sendo abençoadas, e para mim é uma honra estar aqui nesse podcast tão abençoado. Glória a Deus. Eu que sinto honrada, privilegiada, né? Quando ele entrou em contato, que ele tem um testemunho forte, e eu sou assim...
fabulosa para ouvir os testemunhos dos apresentadores, né? Porque todos nós temos uma história, né? Todos nós temos um testemunho. E eu gosto de procurar saber... se o senhor está lá hoje apresentando aquele podcast que também tem um peso, né? Um podcast respeitado, o senhor tem uma história. E seus seguidores talvez não conhecem tudo, porque eu quero crer que aqui hoje ele vai contar coisa que ele não contou em lugar nenhum. A Zi tem esse dom minucioso de cativar ele, tirar lá do fundo do baú como foi essa libertação. Pastora, a mesa é sua. O tempo também, eu não tenho pressa, tá bom? Eu quero que o senhor fique à vontade para contar para nós e deixar outras pessoas também saberem como foi o seu encontro com Jesus, né? Que eu sei que o senhor não veio de um lar evangélico. Como foi o senhor encontrar Cristo, ou Cristo te encontrar, melhor assim dizendo, porque com certeza ele já tinha essa chamada linda que o senhor exerce em orar por curas. Isso. Glória a Deus. Não, na verdade eu cresci numa igreja, mas não tinha um encontro com Deus. Porque às vezes a pessoa está na igreja e não tem Deus, né? Como muita gente está aí, às vezes, na igreja e falta Deus, falta essa experiência com Deus. Porque a fé começou na minha família com meu bisavô. Meu bisavô se converteu, ele era um rezador lá no Ceará. Tem muito isso lá no Nordeste, o rezador que ora para as pessoas serem curadas. Às vezes não é nem católico, nem evangélico, nem nada, mas ele faz a reza para a pessoa ser curada. Mas ele teve um encontro com Deus. A minha avó tinha 12 anos de idade, ele tinha teve 11 filhos. 11 filhos? 11 filhos, e a minha avó tinha 12 quando ele se converteu. Quando ele se converteu, foi ele e a família toda, a esposa, filhos. E a minha avó, por parte de mãe, hoje está com 102 anos, quando estou gravando aqui, firme e forte. Glória a Deus. Foi até comemorar nesse ano o aniversário dela lá em São Luís do Maranhão, viajou para lá. Então veio minha mãe, então eu sou quarta geração, cresci na igreja, mas com aquele vazio, porque eu não tinha aquela experiência com Deus. Então quando eu estava mais ou menos com 14 anos, como muitos jovens pensam assim, eu vou provar o que o mundo tem para oferecer. Vou conhecer um pouquinho lá fora. Vou conhecer um pouquinho lá fora. Esse pensamento, vou lá fora, que não tem nada de bom, mas acabei indo. E aí eu comecei a beber muito. Teve um dia que eu bebi tanto que deu coma alcoólica, que eu fiquei 2 dias apagado, me levaram para o hospital, tive que tomar glicose, porque começou a enrolar até a minha língua. A minha tia começou a puxar a minha língua, que a minha língua começou a enrolar. E aí depois eu comecei a entrar nas drogas também. Aí comecei a fumar maconha, usei cocaína, crack, cola. Novinho assim? Já Novinho, com 16, 17 anos, já usando todo tipo de droga que tinha na minha época, né? Cola, tinha uma parente minha que trabalhava e eu ia lá, roubava as latas que ela trabalhava com sapato. Roubava, pegava a lata da cola para cheirar, remédio da minha mãe que tomava remédio pesado e taxa preto, porque eu acho que era calmante, eu tomava, misturava tudo, maconha, cocaína, bebida. Comecei a me tatuar, né? Eu fiz algumas tatuagens aí, mas só que nas drogas, todo mundo que é viciado sabe disso, que você começa naquela euforia, parece que é gostoso, parece que é bom, mas chega um tempo que você mesmo quer sair, que é um engano, né? Uma ilusão, aquela alegria passageira, um vazio, você fica meio deprimido. Eu me sentia deprimido, tanto que eu pensava até em me matar, só não tinha coragem. Como eu cresci num lar evangélico, eu pensava, se eu me matar, eu vou direto para o inferno. E eu pensava, não, eu não vou me matar, ou então eu vou misturar várias drogas, vou morrer de overdose. E aí, tanto que eu fiz uma tatuagem, eu tenho uma tatuagem da morte aqui no meu braço. Da morte? Da morte. Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço. Eu tenho 4 tatuagens, se não me engano, 4 ou 5, mas uma foi a morte, porque eu pensava em me matar. E aquele vazio. Tem um poeta que fala assim, não sei qual foi o poeta que falou isso, mas essa frase é antiga, que diz assim: o homem tem um vazio do tamanho de Deus, só Deus para preencher. Então você tenta preencher com droga, com bebida, com prostituição, e o vazio continua, porque é Deus que vai preencher esse vazio, e cada vez se afundando mais. Tem uma vez que eu estava muito bêbado e drogado na cidade de São Caetano,
Tinha um lugar lá que os manos se encontravam, que era bebida e droga. Aí eu não sei se eu mexi com alguém, o que aconteceu, mas eles começaram a me bater. E um quebrou uma garrafa na minha cabeça. Ai, meu Deus. E um puxou o revólver, ele ia me matar ali. Mas só que um dos meus amigos ali era conhecido dele. Falou, não, conheço ele, não sei o quê. E me puxou dali. Não, eu vou tirar ele daqui. Aí me tirou. Mas eu ia morrer lá e eu nem vi nessa hora. É tanto que eu bebia tanto que dava amnésia alcoólica. Que dava um apagão. Eu não sumia, eu não lembrava. Tanto que nesse dia, quando eu encostei num lugar e aí eu acordei, como se tivesse acordado, eu via assim, sangue, tava a minha camisa suja de sangue, porque eles estouraram a garrafa na minha cabeça e o cara puxou o revólver para me matar, só não me matou por Deus, né? Isso, Deus usando meu amigo para me tirar dali, e era conhecido deles. Mas eu queria voltar lá pro bar brigar. Eu lembro que quando voltei do apagão, falei, não, quero voltar lá para quem foi, mas eu não sabia nem com quem eu briguei. Quem foi que fez isso para mim? Me fala o nome, porque eu queria voltar lá brigar de novo. E os caras, não, me puxando para mim não voltar lá, que eu ia morrer. Um dia eu infelizmente quebrei o nariz do meu primo, aí o pessoal falou, como é que você brigou com o meu primo? Não sabia nem por quê. O senhor era violento também? Quando eu bebia, drogas? Quando eu bebia, eu ficava violento. E teus pais continuam na igreja? Aí que tá a maldição. Meu pai separou da minha mãe porque era alcoólatra. Minha mãe, quando eu mais ou menos estava com 7, 8 anos de idade, meu pai disse que sem beber ele era uma pessoa ótima, mas quando bebia se transformava. E aí quando ele bebia, ele gastava todo o dinheiro que trabalhava na bebida, naquela noite, aí tinha que pagar a casa, pagar tudo. Aí ela não aguentou mais, acabou separando. Até falou se um dia ele parasse de beber, até voltaria, né? Mas quando ele tivesse preso no álcool. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, ele foi para o Maranhão, onde moravam meus avós, voltou a morar lá. Ele discutiu com um cara num bar, na porta do bar, discutiu e entrou para beber. Não sei se ele bateu no cara lá fora, mas ele brigou com o cara lá fora e entrou. Quando ele entrou para beber, o cara entrou com um porrete e deu uma paulada na cabeça dele. E aí deu 2, né? Mas só que eu acho que da primeira foi muito cheia, ele morreu ali. Levaram para o hospital, mas morreu aí. Então, meu pai, perdi com 10 anos, tenho pouca lembrança dele. Aí quem criou foi a minha mãe, né? Trabalhando dia e noite para sustentar meu irmão na época. Depois ela casou, depois de muitos anos. E aí nessa época que eu estava bebendo, usando droga, aí ela sofria, né? Porque primeiro ela já sofreu com o marido, alcoólatra. Aí viu os filhos no mesmo caminho, né? E o senhor tinha um vazio dentro do senhor também? Tinha um vazio. O pai, não ter o pai presente. Tudo isso colaborou? O pessoal pergunta do pai, eu não tenho lembrança se eu tinha, mas eu lembro do meu irmão, que eu lembro até hoje, que nós lá tem um lugar lá em São Paulo chamado Parque Dom Pedro, que é onde pegava os ônibus para ir de São Paulo para São Caetano, que na época nós morávamos em São Caetano. Aí eu lembro meu irmão pequeno, a diferença é 4 anos. Aí meu pai era um homem de bigode, assim. Aí tinha um cara vendendo, camelô vendendo, não lembro o que era. E aí eu lembro meu irmão no colo da minha mãe falou, ô pai, deixa eu ver isso. Chamou o camelô de pai. Aí todo mundo deu risada, coisa e tal, mas eu percebi essa lembrança vaga que meu irmão teve falta. Eu acho que eu tive também, mas não tenho essa consciência. Entendi. Se foi a falta de pai também. Eu acho que também tudo coopera, né? Sim. O vazio, longe de Deus, ter essa separação do meu pai, eu era criança, né? Mas para você ver, o álcool, mesmo sendo algo liberado, é uma droga, né? Sim. Então a droga já terminou o casamento do meu pai. Meu pai morreu num balcão de um bar. E eu estava me afundando para morrer também. Se Jesus não me resgatasse, eu ia ter o mesmo fim, morrer novo, que meu pai tinha 33 anos. Novo, né? Novo. 33 anos. E se da maneira que eu estava indo, como eu tinha muita tendência meio depressiva, eu ia acabar, não ia chegar vivo. Eu estava com 22 anos quando eu tive um encontro transformador. Glória a Deus. Mas... E sua mãezinha sempre permaneceu firme com Cristo? Sempre. Então o senhor tem uma cobertura espiritual, né? Se teve uma época que
minha mãe e minhas tias não se desviaram, mas não estava assim naquela fervor da igreja. Eu posso dizer que a minha avó sempre indo na igreja, sempre frequente. Minha mãe nunca se desviou, mas não estava no fervor. Às vezes deu Mas tinha uma fé dentro uma fé, dela. assim, ela aí depois abriu uma igreja perto de casa, mas eu posso dizer que a minha avó é a intercessora da família ali, orando por todos. Na época, meus primos, muitos estavam afastados, muitos estavam desviados também, alguns bebendo, outros nas drogas, outros talvez não bebendo, mas afastados. Mas graças a Deus, hoje, eu acho que 80% de uma família muito grande, que a nossa família é grande, 80% serve a Deus. Glória a Deus. Minha família é muito grande. A minha avó, de 7 filhas mulheres, teve 44 netos, tem mais de 120 bisnetos. Meu Deus. Já por ver quase uma cidade. Já tem 16 tataranetos e tem uma tataraneta que já tem 16 anos, lá no Maranhão. Até brinco que ela... E ela está viva, essa de cento e poucos anos, 102. 102. Glória então, a Deus. Multiplicou. Triplicou, né? E é gostoso, família grande. Família né? grande. Família Eu gosto grande. de família grande, que você tem bastante... E primos, né? Irmãos, é muito bom. Só não é bom quando tem uns conflitozinhos, quando né? briga é ruim. Aí não é bom, não. Glória a Deus. Então, o senhor veio dessa família regadas aí de conhecimento com Deus, porém o senhor decide e conhecer o mundo e cai nas drogas e se aprofunda nas drogas. E como foi o resgate do senhor? Porque o senhor entrou com 14 anos, o senhor disse que Jesus te encontrou, o senhor tinha 22. 22 anos. Mais ou menos. Eu acho que Deus... Acho que não, Deus tem tinha um plano para a minha vida e da minha família, porque alguns que estavam não desviados, mas estavam um pouco frio, se avivou num trabalho que abriu no salão da minha mãe. Então a minha casa o salão era embaixo, era térreo, né? E a minha casa era em cima do salão. Certo. Então para sair para a rua eu passava do lado da igreja, né? Que era uma escadinha do lado da igreja. E esse trabalho avivou toda a minha família. E depois de um mês desse trabalho, o meu primo, que abriu junto com outro pastor, me chamava, vamos lá para a igreja. E aí, quando eles iam falar de versículo da Bíblia, eu cresci na escola dominical, eu lia bastante a Bíblia na escola dominical. Tinha competição de versículo na época, na escola dominical. E quando eu me desviei, mesmo que você desvia, os versículos você lembra. A palavra fica dentro, fica dentro. Né? Aí quando alguém ia falar algum versículo, vamos voltar, a Bíblia fala isso, eu sabia os versículos, né? Não, eu já sei. Isso eu já sei. Eu falava, eu já sei. Já para cortar a pessoa para não falar. Mas uma vez ele falava assim, eu quero que você vá na igreja, um dos meus primos que foi muito importante, me ajudou nisso. Eu quero que você vá na igreja uma vez só e aí eu não vou te encher mais a paciência. Vai uma vez, aí você está liberado. Uhum. Ele ficava direto no meu pé. Aí teve um dia que eu briguei na rua e o cara me humilhou. Aí eu pensei assim, eu pensei até em matar o cara. Eu tinha achado, naqueles dias, por coincidência maligna, um punhal desse tamanho. Um punhal grande, achei no mato um punhal bem afiado, e aí eu deixei soterrado num lugar estratégico, e aí eu falei com outros amigos, eu vou chamar ele para usar droga e vou matar ele aqui. Meu Deus. Então, mas só que aquele pensamento de matar ele, ao mesmo tempo vinha, não, para que você vai fazer isso? E aí aí vinha outro pensamento, ele te humilhou, você tem que fazer aquela guerra dentro de você. Uhum. Era como se tivesse aquela... O pessoal fala do desenho, né, do anjinho, do diabinho, que aí vinha uma voz e fala, não, para que você vai fazer isso? Vai estragar a sua vida. Aí deu outro, não, ele te humilhou, você tem que fazer. Mas aí aquilo lá me deixou muito em conflito, porque eu fiz isso na sexta, planejei isso na sexta, deixei enterrado ali na sexta, e fiquei em conflito na sexta, sábado, e aquele lá me perturbando, aquele conflito, e aí no domingo tinha um culto. Aí eu acho que naquele conflito eu falei, eu vou para a igreja. Fui para a igreja, aí o pastor, ele falou algo bem interessante lá que me ajudou. Ele falou assim, o que você conseguiu nesse tempo que você estava no mundo? Ele falando no geral, né? Não estava falando para mim, mas aquilo lá serviu muito para mim. Ele falou, ele gostava de falar, experimente 3 meses com Jesus.
Se você não gostar, você pode ir embora. Experimente 3 meses. Mas o que você conseguiu, eu fiquei pensando, realmente eu não consegui, num mundo só sofrimento, só coisa ruim. Ele falou, vem, experimente de Jesus 3 meses, e aí depois se quiser sair, sai. E eu falei, eu vou voltar. E foi tão interessante a minha volta, que na hora do apelo, eu fiquei com vontade de ir, mas com vergonha. Será que alguém já sentiu vergonha na hora do apelo? E aí, acabou o culto. Eu sabia que tinha que ir. Aí estava minha tia, que estava afastada, né, conversando. Ela falou assim, fiquei com uma vontade de ir. Eu falei, eu também. Ele falou, se você for, eu vou. A minha tia falou para mim. Então, aí eu falei, não, se você for, eu vou. Ele falou, então vamos. Aí nós dois fomos juntos. Ela reconciliando, eu também. E aquele dia... Glória a Deus. Aquele dia... Ele estava orando, pôs a mão na minha cabeça para orar, e eu falando com Deus, porque eu tinha tentado largar as drogas. Tentado assim, ficava em casa sem querer usar 2 semanas, e depois voltava, usava bastante drogas. E aí eu falei com Deus em pensamento, Deus, eu não consigo largar as drogas, mas eu sei que o Senhor pode. Eu pensando nisso, eu não consigo largar, mas o Senhor pode. E aí quando acabou a oração, fui para casa, subindo a escadinha de casa, que era do lado do salão, uma alegria profunda, alegria que só Jesus pode dar. E aí eu pensei, na hora que eu estava subindo a escada, né, no primeiro dia, eu falei assim, era isso que eu estava procurando. Estava procurando no lugar errado, nas drogas, na prostituição, na bebida, aquela alegria profunda no meu coração. Eu falei, é isso. E aquela vontade de matar o moço foi embora? Foi. Porque o senhor estava com um plano de voltar, né, e matar o rapaz. O senhor vai para a igreja, esse desejo foi embora? Foi algo tão impressionante que não só o desejo de matar, que era o ódio, a vingança, e também o desejo da droga. Foi algo transformador, foi algo muito profundo. O senhor foi liberto das drogas imediatamente? Fui. Ou teve um processo? Fui, mas tive uma tentação para vencer. Porque naquele dia era à noite, aceitei Jesus, subindo naquela alegria, não pensava em matar, não pensava mais em usar droga. Mas o que aconteceu comigo? Eu não lembro se foi no primeiro dia ou no segundo dia, eu sonhei usando droga. Sonhei usando muita droga, tá? E aí eu acordava e falava, meu Deus, eu acho que eu vou cair, não vou aguentar. Mas durante o dia eu não tinha desejo, não tinha vontade, não tinha... houve uma transformação dentro de mim. Aí dormi no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, todo dia sonhando por droga por 2 semanas. O inimigo vinha nos sonhos Nos te sonhos. atacar. Porque acordado eu não tinha desejo, não tinha nem vontade, nem pensava. Eu estava feliz, estava alegre ali, mas quando eu dormia eu sonhava. E aquilo lá me deixava com medo quando eu acordava. Me deixava com medo, que eu pensava que vou cair, porque eu estou sonhando. Aquilo lá me deixava muito preocupado. E aí 2 semanas depois eu fui visitar um amigo meu para convidar para a igreja, um usuário. E lá onde a minha família mora até hoje, eu morava lá, mas agora eu mudei para Santo André, tem muito mato, uma região perto da Serra do Mar, que é Ribeirão Pires. E aí ele falou, vamos conversar ali, tinha uma casa abandonada, né? Aí nós conversando, ele puxou um pacote de droga, um pacote grande. E ele falou, você lembra disso? Que fazia 2 semanas que eu estava na igreja. Eu falei, eu lembro. Tentador, né? E sonhando todo dia usando droga. Ai, como o inimigo é sujo. Mas aí foi tão forte algo que eu falei inspirado por Espírito Santo. Eu falei assim, eu lembro, mas as 2 semanas que eu estou na igreja valeu pelos 5 anos que eu fiquei fora. Na hora que eu falei isso, eu falei, as 2 semanas que eu estou na igreja valeu pelos 5, 6 anos que eu estava fora da igreja. Começou do pescoço para cima pegar fogo, a pinicar. Eu tinha até mais cabelo do que hoje. Pegar fogo no cabelo, fogo. E aí eu era não convertido, eu fiquei pensando, meu Deus, será que isso é o poder de Deus? Eu não sabia se era o poder de Deus. Será que isso é o poder de Deus? Queimou, começou a queimar. E era esquentou. Na hora que eu falei essa frase, esquentou tudo e começou a pinicar. E ali, a partir daquele dia, eu creio que hoje eu sei que era o poder de Deus, que ali nunca mais sonhei.
é como se eu nunca tivesse usado drogas. Porque Glória tem pessoas a que Deus. até hoje lutam na abstinência. Eu conheci uma irmã, nós ajuda hoje, fui pastor de igreja local, irmãs de 5 anos na igreja, fala, pastor, até hoje eu sinto tentação. Eu não sinto tentação, eu já vi andando nas ruas, né, ajudando pessoas, caindo droga na rua, no chão, achei, já vi na mão, ou os outros usando, não sinto nada. É como se eu nunca usei mesmo, não Glória sinto a desejo Deus. nem nada. É algo que Deus tirou dentro de mim. Libertação mesmo. Libertação completo. mesmo. Então, posso até falar aqui para alguns aí que têm familiares, às vezes eu dou meus testemunhos na igreja, aí eu lembro até um dia eu fui em São Caetano, dei o meu testemunho e vi os pais, falou, meu filho está nisso, muitos pais sofrendo, tenha esperança, assim como eu fiquei afundado nas trevas, seus filhos, seus pais, marido, esposa, pode ser livre em nome de Jesus. Porque toda a família sofre, né, pastor? Quando tem um filho ou um ente querido ali que é usuário e não consegue, porque não consegue sozinho. Se Deus não entrar, não intervir, sozinho a pessoa não consegue. E quando existe esse usuário, toda a família sofre, principalmente a mãe, o pai, os irmãos da casa. Tem uns que furtam, né, o que tem dentro de casa, para vender, para comprar e usar essas drogas. Então, a droga, quem cai nela, dificilmente vai sair assim por espontânea vontade. Não consegue sair. E não podemos também julgar quem está lá. Teve um motivo por que chegou até ali. Porque é uma das formas que Satanás hoje está segurando os jovens. Jovens, crianças, adolescentes, novos, que vou ali, esse ali é um amigo oferecendo essa porcaria que vai viciá-lo e pai, mãe, às vezes desatento, não percebe, quando vão perceber, ele já está, ou ela também, porque tem muitas mulheres envolvidas nas drogas, né? E eu achei muito interessante o seu testemunho dessa libertação, porque muitas pessoas não acreditam, já me questionaram, dizendo assim, Mise, é um equívoco. Não existe libertação de droga instantaneamente. É impossível um pastor, né, hoje maduro, vir contar uma historinha aqui só mesmo para segurar você. Em Jesus, tudo é possível. Se ele quiser, ele tira tudo na hora, ele liberta de verdade. Não só as drogas, como da prostituição. Tem pessoas que não conseguem ser libertos da prostituição. Quando Jesus chega, se for um coração aberto de verdade, vai acontecer. E quando não acontece, existe o processo também, né, pastor? De acolhimento, abstinência, a pessoa tem que insistir, continuar com Jesus. Né? Esses dias uma pessoa falou, eu já aceitei, já fui batizado, mas depois de 2 anos eu escorreguei. Falei, não tem problema, se você caiu, tem uma mão que vai lá, te segura de novo, fica firme com Jesus, porque uma hora essa libertação vai acontecer de fato. Mas também é bom, né, lembrar e ressaltar que a pessoa tem que querer, né? Tem que querer. Eu gosto, já cuidei de pessoas viciadas em droga, ex-viciados. Tinha um testemunho muito forte de um irmão que era totalmente drogado também. É claro que alguns é um processo, cada um é uma história. É algo sobrenatural que Deus fez comigo, a libertação. Mas Deus pode fazer isso, libertar a pessoa, foi sobrenatural. Alguns passam por um processo, é uma luta diária, ele resistindo, mas o segredo é a perseverança. Caiu, levanta e continua. Eu falava, pastor, alguns ligavam para mim, pastor, estou mal, eu caí, seja droga, pornografia, muita gente escrava na pornografia também. Eu caí de novo. Eu falei, irmão, levanta e continua. Que o problema não é cair, o problema é ficar caído. É verdade. Se você cair, levanta e continua. O problema não é você cair, meu irmão, o problema é você continuar caído. Porque é isso que o inimigo quer, né, pastor? Ele quer isso. Eu observei que o senhor já está 2 semanas livre. Aí o homem vem com o negócio lá, né, com a droga, tipo assim, tentador. É o inimigo que faz essas coisas, para ver se o senhor ia sentir desejo, né, até mesmo de usar e cair de novo. Mas Jesus foi bondoso, né? Foi bondoso. E o senhor foi liberto, então, e nunca mais voltou para esse mundo das drogas.
Graças a Deus, Graças a... 32 anos. Oh, glória a 32 Deus. anos servindo a Deus e nunca mais voltei. E aí, essa alegria que eu senti no primeiro dia, eu queria espalhar para todo mundo, falar de Jesus para todo mundo. Eu vou falar que viciado em Jesus, eu fiquei aquele crente chato, que todo mundo que eu encontrava tinha que falar de Jesus, porque eu estava alegre, estava feliz. Então, eu começava a encontrar todo mundo e falava de Jesus, começava a evangelizar voluntariamente. Fui lá em São Paulo, que tinha uma rua lá que vende artigos evangélicos, comprava folhetinho para sair entregando. Não foi nem o meu pastor que pediu, mas voluntariamente. Eu lembro até hoje que o pessoal me achava talvez um crente chato, que um amigo meu vindo na rua, ele me viu, aí atravessou a rua, fingindo que não me viu. Eu pensei, ele está fugindo de mim. Mas fez que foge, eu atravessei também. Eu falei, não vai escapar. Eu vou falar de Jesus. Foi atrás, glória a Deus. E essa transformação foi tão profunda, assim, tão diferente, assim, por causa que eu era muito afundado nas drogas, que um dia eu estava passando na rua já, evangelizando, e aí encontrei um cara do bar, e eu falei assim, chegou, ele saiu lá do bar e veio falar comigo. Eu estava com alguém, não lembro quem estava comigo, e falou assim, vai ter uma festa em tal lugar, vai ter droga, vai ter mulher. E eu falei, não, eu não estou mais nessa, sou crente. Aí ele falou, que é isso? Tá zoando com a minha cara? Eu acho que foi esse tempo que eles falavam daquela, tá zoando? Que é isso? Eu falei, não, é sério, sou crente agora. Não, ele não acreditou. E aí eu tive que chamar um que estava lá no bar, que sabia que era crente, vem cá, fulano, fala aqui para ele. E aí ele falou, não, é verdade, ele é crente hoje. No começo tinha gente que nem acreditava, ou alguns falavam, isso aí vai durar pouco tempo. Eles profetizavam, vai durar um mês aí. E esse um mês tem 32 anos. Glória a Deus. Graças a Deus. E nesse empenho de falar de Jesus para as pessoas, de entregar folheto, de estar indo, eu lembro que o meu pastor viu que eu tinha um chamado, mas foi bem interessante isso, como ele foi me preparar. A igreja começou a crescer, o meu pastor era muito usado na libertação, não só de droga, mas pessoas de espírito, da feitiçaria. Isso há 32 anos atrás, caía 5, 6 pessoas possessas no culto. Mas só que a igreja começou a crescer muito rápido, porque muita gente sendo liberta, e ele colocou pessoas novas convertidas já para ser diácono. Eu fui ser diácono novo convertido. Outros que hoje são pastores presbíteros foram ser diácono, ser obreiro. Até foi criticado ele na época porque estava colocando novo convertido. Era a necessidade que o pastor tinha. Ele falou assim, necessidade, é o que eu preciso. Vou fazer sozinho. Ele estava acreditando, nos novos ali. E foi até bom que todos que ele colocou permaneceu, são pastores, são presbíteros. Mas só que quando ele abriu um ponto de pregação num lugar, foi assim que ele descobriu o meu chamado assim, para a palavra. Eu li a Bíblia, comecei a ler, devorar a Bíblia, livros. E aí ele começou a chamar um diácono para dar uma palavrinha de 10, 15 minutos. Chamou um, chamou outro. Eu era muito tímido. O senhor era tímido? Era muito tímido. Sou até hoje. Mas... Apresentador de podcast, isso aí. Isso não cola mais. Aí, quando chegou a minha vez, ele bateu no ombro e falou assim, hoje é você. Você vai dar a palavra. Aí deu uma tremedeira na minha perna. Eu pensei, eu vou correr até chegar em casa, ninguém vai me ver. Eu fiquei com vontade de correr, comecei a tremer. Nervoso. Né? E naquela semana eu tinha meditado, eu lembro até hoje, o primeiro texto que eu trouxe na igreja foi quando Jacó dormiu e viu a escada, os anjos descendo e subindo. Eu tinha meditado muito naquela semana, naquele texto, eu falei, eu mesmo com medo, falei, eu vou falar esse texto. Aí fui lá, falei, eu não lembro se foi 5, se foi 10, mas aí ele viu, depois ele falou, eu vi que você tem um chamado para a palavra, eu vou te preparar. Ele falou assim, cole em mim, que eu vou te treinar para o ministério. Aí colei nele. E o meu pastor era daquele tempo antigo, era duro, rígido. Né? Você aprendia. Que bem certinho na linha dele. Uma vez ele até falou assim, antes de ele falar isso de cola em mim, antes de ele ver que eu tinha uma palavra, eu falei assim, pastor, eu quero ser obreiro. Não sei se foi antes de ele me ungir como diácono. E ele falou assim, você quer ser obreiro? Ele falou para mim, quero. Ele falou, tá bom, então o obreiro tem que aprender uma coisa.
Você está disposto? Eu falei, estou. Ele falou assim, o obreiro tem que aprender a apanhar, porque o obreiro apanha muito. E aí ele falou, você quer? Eu falei, quero. Quero. Mas aí eu não tinha nem noção. Hoje eu ia pensar melhor, não sei não se eu quero. Que realmente apanha muito. Mas é consolado, né? É consolado. Mesmo que apanha, é consolado. O dono, o Pai eterno lá consola. Com certeza. Tem a glória, né? Tem a glória. Ele cuida, né? Tem a glória. Quando é chamado por Deus, né? Que tem uns que querem ser assim, exercer um chamado, exercer um ministério, mas não é escolhido, não está separado por Deus para aquilo, é pela vontade do homem mesmo. Então, esses que é separado pela vontade do homem, porque às vezes tem um bom conhecimento, um bom desenvolvimento, tem um dízimo alto, ou tem várias outras categorias ali, eles são separados. Mas não tem ali um chamado para ser pastor ou para ser um presbítero. Aí esses, quando apanham, eu acho que eles ficam machucadinhos, assim. Mas aqueles que têm chamado de Deus, assim, escolhido mesmo, ama fazer aquilo para Jesus, aí eles apanham e nem sente, fica tudo amortecido. Verdade. Glória a Deus. Aí, e daí? Quando eu comecei a evangelizar, ele me treinando, aí ele, em 96, 1º de setembro de 1996, ele me ungiu como pastor. Então, isso faz muitos anos. E me mandou 23 de setembro de 1996, fui ungido em 1º, e 23 me mandou para o Pernambuco. Foi a minha primeira experiência lá no Pernambuco. Fui morar em Lajedo, cidade do Pernambuco, o Agreste. Mas só que eu ainda era novo, não tinha tanta maturidade. Fiquei 6 meses, que eu fiquei primeiro em Lajedo, depois fui para uma cidade chamada Tupanatinga, que é já indo para o sertão do Pernambuco, e voltei. E aí foi um processo de crescimento no ministério, exercendo, trabalhando. Para o Pernambuco eu voltei outras 3 vezes, fui para o Rio Grande do Sul, fiquei 1 ano e 3 meses no Rio Grande do Sul, sempre levando isso. Eu queria que as pessoas, quero que as pessoas conheçam esse Jesus maravilhoso, Glória que a Deus. cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que vai voltar. Glória a Deus. Glória a Deus. E o grande desafio, e uma paixão que nasceu comigo ali, o meu pastor tinha vários livros, e eu com aquela fome, e ele foi me dando os livros que ele tinha, e eu lendo, aquilo foi despertando em mim o desejo da cura divina. Eu comecei a ter o desejo também de as pessoas serem curadas. E eu comecei a ler livros de evangelista, de homens de Deus, alguns que viajam o mundo todo, falando de cura. Eu comecei a orar por todos os doentes que encontrava. Comecei a orar para o paralítico, para o cego, para o surdo. Naquela época não tinha muito resultado, porque eu não entendia muita coisa, mas comecei a orar pelas pessoas. Falei, não, eu tenho que ver. E comecei a orar, e depois eu veio o entendimento, né? Você vai buscando entender, vai o entendimento, mas comecei a orar por essas pessoas, que eu queria ver as pessoas sendo curadas. E aí começou a ter os resultados das dores. Às vezes lá na igreja mesmo, naquele culto você falou, orou, eu estava com uma dor na barriga, estava com a dor nas costas, dor na coluna, fui curado. Já começar a ter esses testemunhos das dores, já começou a ter resultado da sua fé. E eu falei, eita coisa boa, já está tendo resultado, você já fica alegre, né? Alguém fala, naquele culto aconteceu isso, você fica alegre. Fala, olha, que bênção, Deus começou a curar as pessoas, mas sempre buscando algo a mais, e eu sabendo que Deus tinha algo para fazer a mais, porque na questão da cura é a ousadia também. O pessoal fala assim, por que não acontece pouca cura? Eu falo assim, tem pastores que nem chamam ninguém para orar, nem chamam os doentes, vem aqui doente aqui que nós vamos orar. E aí eu gosto de falar com alguns irmãos brincando assim, que eles falam assim, eu quero ser tanto usado na cura. E eu falo, você já orou por algum doente? Não. Eu falei, como você vai ser usado? Tem que começar a orar
que aí as coisas começam a acontecer. Então falta ousadia, né? É verdade. Falta ação de a pessoa estar fazendo algo. E aí eu nessa busca, e eu vendo crescendo, porque é algo que acontece no nosso ministério. E você que está assistindo vai entender o que eu vou falar. Se você é um pregador, eu tenho 32 anos. Eu não prego do jeito que eu pregava 32 anos atrás. Você vai desenvolvendo. Sim. Você que ensina, se você tem 10 anos de ensino, você não ensina do mesmo jeito. Pelo menos tem que crescer, né? Você que canta, a pessoa vai cantando, com o tempo, vai cantando cada vez melhor. O dom e o talento, quanto mais você desenvolve, mais você usa, ele cresce. Então, na cura, a mesma coisa. Se começa a orar pelos enfermos, acontecem aquelas pequenas curas. E aquilo vai crescendo, na medida que você continua orando. Qualquer dom, quando você continua exercendo o dom, isso cresce. Até na pregação. Eu fui pastor de uma igreja local. Pregava quinta, o culto oficial, quinta e domingo. Pregava muito, e fora os convites para ir. Quando eu entreguei a igreja e fui ser missionário, que já pregava menos, trabalho missionário de evangelismo, e também quando eu mudei para o interior de São Paulo, num ano de... Há 23 anos atrás, meu filho tem 23 anos, há 23 anos atrás, eu fui morar em Nova Odessa, fiquei um ano lá, então fui fazer parte de uma igreja. Olha como Deus faz. Eu posso contar essa história aqui? Pode, o testemunho do Senhor fica à vontade. Porque isso é importante, algo que Deus me ensinou. Eu vou contar algo muito importante do interior, porque foi uma lição ali e que alguns não passam nessa prova. Antes de eu ir morar de fato lá no interior com a minha esposa, lá foi até onde meu filho foi gerado, hoje está com 23 anos, Davi, uma bênção, um homem de Deus, um jovem, né, de Deus. Eu ia lá visitar minha mãe e ela ia numa igreja bem pertinho de casa, 5 minutos andando. E sempre quando eu visitava a igreja dela, o pastor dela sabia que eu era pastor e já falava, não, vem cá, traz a palavra. E eu pregava lá. Toda vez. Eu visitava lá, estava visitando. Não, o pastor está aqui, você traz a palavra. E quando eu fui morar lá, se fosse pensar na lógica, eu fiquei orando, será que é essa igreja que eu vou estar indo? Eu sabia que se eu fosse na igreja da minha mãe, eu ia estar sempre pregando, sempre estar ministrando. E quem é pregador gosta de estar pregando, é o ministério, tem que ter o chamado. Mas eu conheci outro pastor e ele falou, vai lá visitar a minha igreja. Era já quase meia hora andando, não tinha carro na época. E aí nós sentimos, eu e minha esposa, falou, é ali que nós temos que ficar. Que eu estava falando que às vezes nesse ano que eu fiquei lá eu preguei pouco. Por quê? Nessa igreja que foi uma bênção, foi um tempo que Deus tratou do nosso coração, nos curando e falando, nunca eu preguei nessa igreja, no culto, no máximo, eu acho que eu fiz uma oração num ano, só no culto lá. Então naquele ano eu preguei 5 vezes. Mas para você ver, se eu fosse pelo meu gosto, eu vou ficar na igreja da minha mãe, que eu vou estar pregando sempre, vou estar exercendo ministério. Eu fui para uma igreja maior para ficar sentado, porque Deus falou, é aqui. Senta para ouvir, para aprender, para ser tratado. Então, às vezes, nós precisamos aprender disso. E é isso que eu queria falar do dom que desenvolve. Nesse ano que eu preguei pouco, quando você parece que você fica meio ferrujado, porque você está fazendo pouco, até na pregação. E aí quando você está pregando muito, você parece que está fluindo mais. Isso é qualquer dom, que eu quero dar o exemplo também de dom de cura, o dom profético, o dom de profecia, ou você ter um ministério de libertação. Se você está exercendo, isso está fluindo. Se você para um ano e for fazer de novo, é igual o jejum. Você está num ritmo de jejum, jejuando sempre, parece que é fácil. Mas quando você para 6 meses, aí vai voltar, parece que o seu corpo não quer mais jejuar. Isso mesmo. O seu corpo fala, não quero jejuar mais. Então, isso é normal. Mas só que, pela graça de Deus, eu fui vendo na questão disso, do dom, e o resultado na cura aumentando. Mas só que teve uma fase... Eu já, depois de muitos anos, fui para o Nordeste, voltei,
e 3 vezes. Aí eu pastorei uma igreja em Ribeirão Pires que cresceu muito. Deus estava derramando de uma graça, de uma unção sobrenatural nessa igreja, né? Chegamos a ter nessa igreja, eu como pastor, uns 300, mais de 300, né? Construímos lá um lugar, cabe 500 pessoas, né? Pastor Ivan, meu concunhado que está aqui, ele já foi nessa igreja lá, viu? Nós fazíamos uma festa no Destina lá, muito abençoada. Uma igreja grande, mas eu ainda estava insatisfeito no sentido, estava feliz porque a igreja estava crescendo, Deus salvando jovens, salvando pessoas da prostituição, das drogas, restaurando família, restaurando casamento, mas eu tinha uma busca de querer ver milagres físicos, cura física. Aquilo lá me perseguia. Eu falei, eu tenho que ver milagre físico, eu tenho que ver milagre. E aí comecei a buscar, a jejuar. Deus preparou a minha segunda viagem para a Argentina, que eu fui uma vez, foi uma bênção, foi um renovo, foi um avivamento a primeira vez, mas não foi tanta cura. Mas na segunda viagem, aí explodiu os milagres. Glória a Deus. E o primeiro milagre foi de uma menina de 5 anos, 5 ou 4 anos, era pequenininha assim, aqui da altura aqui da mesa, do podcast, que aí a mãe dela falou para o pastor que estava interpretando, né, traduzindo, falou assim, ela está cega de um olho e a doença que cegou esse olho está passando para o olho bom. Então ela provavelmente ia ficar cega dos 2 olhos, porque um já estava cego. E ela falou, mas eu creio, a mãe falou, eu creio que Deus pode curar. E aí aquela menina lá de 4 para 5 anos foi curada instantaneamente. Voltou a enxergar na hora. Dos 2 olhos. Dos 2 olhos. Um ela já estava ficando ruim, mas enxergava alguma coisa. Mas o outro era zero. Ela não via nada, era escuridão. E aí ela voltou a enxergar na hora. Imagine a alegria minha, do pastor que estava me traduzindo. Eu levei um jovem na época que era o baterista da igreja, foi junto comigo, e o pastor tinha levado um jovem da igreja dele, então estavam 4 homens, né? Nós saindo da igreja transbordando. Eu imagino. A alegria de ver um milagre assim, visível. E era uma busca que o senhor estava buscando. Era a busca, né? a busca. Ai, glória a Deus. E é interessante isso, eu estava buscando e vinha profetas falar. Então um profeta, amigo do meu pastor, que é o pastor Laudelino, fala assim, eu vejo sua mão mergulhada num óleo, e eu perguntei o que era, é uma unção de milagre. Outros falavam, Deus vai realizar milagre, mas não acontecia, né? Até aquele dia não tinha acontecido. Deus, você tem prometido. Ali foi o primeiro milagre. Nessa viagem para a Argentina, que foi a segunda, muitos milagres. Milagres que eu falo instantâneos, cego enxergando. O outro também que foi muito interessante, esse aí foi muito legal. Em outra cidade, Governador Roca, se eu não me engano, lá na Argentina, era uma campanha de cura. Aí chegou um rapaz fazendo assim, batendo nos ouvidos e tentando falar alguma coisa que ele não falava direito. Aí a irmã dele chegou assim, que ele quer que você ore, porque ele é surdo. E eu falei assim, eu gosto de fazer assim nas campanhas de cura, eu pregar e depois no final orar pelas pessoas. Eu falei assim, fala para ele ficar aí no final, e aí no final nós oramos, né? Ele não ia ouvir nada, mas é porque você prega, a fé aumenta, fica mais fácil de ministrar a cura. E aí, deixa ele aí. Fala para ele ficar no final do culto, nós vamos orar por ele. Quando eu subi no púlpito, preguei, aí eu chamei o grupo de louvor, aí o grupo de louvor estava louvando, adorando, e aí eu olhei, o púlpito, o altar era alto, eu olhei para ele estava lá embaixo tampando os 2 ouvidos, e fazendo uma cara bem feia. Eu falei, pastor, alguma coisa aconteceu. Eu ainda não tinha nem orado pelos enfermos. Eu não tinha feito nada ainda. Mas ainda ia orar pelos doentes. Falei, pastor, vai ver o que aconteceu com ele lá. Aí o rapaz tinha sido curado, sem ninguém orar. O rapaz tinha se voltado a ouvir, e ele disse que o barulho do ventilador e da bateria estava deixando ele doido, assim, porque nunca tinha ouvido, né? E aí veio ouvir, ele estava aí, por isso que ele estava tampando os ouvidos bem forte. Aí essa segunda viagem foi muitos milagres, porque foi ativado algo que existe lá em Coríntios 12, 9 dons, que é os dons de curar, o dom da fé, o dom de milagre, e aí foi ativado isso, e eu creio que esse é o tempo, irmã, que Deus quer ativar todos esses dons, porque eu creio que os dons são atuais. Sim, sim.
Não é... não é pro... Alguns falam que é pro tempo dos apóstolos. Uma teologia aí. Não, eu acredito que os dons são atuais. Em Coríntios 9, todos os dons que tem ali, dom da fé, dom de milagre, dom de cura, é para agora. E eu creio que Deus vai restaurar esses dons na igreja. Em nome de Jesus. Vai ter uma onda de milagre no Brasil. Porque hoje em dia eu fiz uma enquete no meu canal. Quando foi a última cura que aconteceu na sua igreja? Alguns falam, sempre acontece. Outros responderam, faz tempo. E alguns falaram, nunca aconteceu uma cura na minha igreja. Isso é muito sério. E eu falo assim, nosso Deus não mudou. Nosso Deus continua sendo o mesmo. É igual uma irmã pediu para mim orar por ela, que ela estava com suspeita de... Era só uma suspeita, graças a Deus depois viu que não era nada, mas até de tumor, né? E aí eu fui orar lá, na casa dela, o marido dela, né? E ela falou assim, pastor, ela falou uma frase assim que me fez pensar. Eu falei, ela até tem uma lógica. Ela falou assim, pastor, como nós não estamos vendo mais, não estamos vendo mais cura, fica difícil de acreditar. Realmente eu fiquei pensando, eu pensei, ela está certa. Em muitos lugares não está vendo mais nada. Então, como eles vão acreditar num Deus sobrenatural, num Deus de milagre, se não está acontecendo mais nada em muitos lugares? Não é todos os lugares, né? Mas em muitos lugares não está acontecendo nada. Eu acredito que o nosso Deus é o mesmo Deus. Sim. Ele não mudou. Sim. Ele continua libertando, continua curando, continua batizando com o Espírito Santo. É o povo que mudou, né? Aí, a incredulidade isso entrou daí é o ponto. de uma forma tão grande dentro das pessoas que muitas vezes está na igreja, chama para receber a cura e libertação, que está quase no mesmo patamar, a cura e libertação, né? As pessoas saem do mesmo jeito que entrou, porque a própria pessoa não acredita. Então Deus não vai fazer, se a pessoa não acredita. Só que tem aquela fé que, independentemente se a pessoa crer ou não, Deus vai fazer. Já aconteceu alguém que chega assim, descrente para o senhor orar, e o senhor orar e a pessoa for curada? Eu lembrei de um caso lá na Argentina também. Que a irmã falou assim, ela era cega de um olho também, esse olho esquerdo. Ela usava óculos, eu falei, tira o óculos. E aí ela, falando lá em espanhol, né? Falou assim, é o nervo óptico. Deu algum problema no nervo óptico dela. E eu já estudando um pouco, você sabe que se tem algum dano no nervo óptico, não tem mais jeito. Pelo menos naquela época, né? A medicina vai melhorando, talvez hoje tem, mas eu sei que não tinha mais jeito quando tem algum dano no nervo óptico. Mas ela falou, é nervo óptico. E eu falei, mãe, eu já ouvi que é o nervo óptico, não falei mais nada. Mas só que foi interessante que nós orando por ela, nós oramos, eu e o pastor que estava lá comigo. Aí quando eu tirei a mão, falei, abre os olhos e vê se você vê alguma coisa, vê se é uma melhor. E aí ela viu o relógio dela. E ela fez um susto assim, com, tô vendo. Aí eu falei, mas você não era para ver? Eu vi que ela levou um susto. Ela não acreditava que ia ser curada. Mas o que é importante, até falar isso, muitos perguntam isso. Quem é que precisa da fé? É quem está orando ou quem está recebendo? É claro que quem está recebendo é importante ter fé, mas eu já vi Deus curar pessoas que não tinham fé nenhuma. Então eu acho que é mais importante quem ora ter fé. Sim. É mais importante eu que vou orar para a pessoa ter fé. Por isso que dificilmente eu pergunto para a pessoa, igual muitos pregadores perguntam, você tem fé? Às vezes eu posso te perguntar... Você não tem, E se for a vontade de Deus de curar? Independentemente se tiver ou não fé, Jesus vai fazer. Vai fazer. E às vezes, quando você pergunta, você tem fé? Ele vai falar que tem, né? E às vezes não tem. E você não sabe o coração. Aí tanto faz, a pergunta é retórica. Mas o que eu queria falar também é que quando nós entramos nesse lado da cura, e principalmente cuidando de igreja, a irmã é missionária, talvez pessoas aqui são pregadores, irmãos que cuidam de igreja, sabe que alguns casos são espirituais, são espíritos que dominam. E eu estava lembrando de um caso que aconteceu também lá numa igreja em São Caetano, fui convidado a pregar. E aí eles
No final do culto, trouxeram uma senhora e falou: pastor, ore por ela que ela está ficando cega, está perdendo a visão. Naquela hora, era uma igreja mais tradicional, porque a minha maneira de orar pelas enfermidades é mandando embora. Enfermidade, sai, igual expulsando demônio. Eu falo isso, doença, caroço, tumor, sai no nome de Jesus. Mas como eu estava numa igreja mais tradicional, eu falei: eu vou orar mais tradicional. Eu falo assim... Tem isso também. Daí tem que aguentar. Senhor, cura ela. É uma forma... Senhor, toca nela, tem misericórdia. Eu ia orar mais light, assim, do que expulsando. Que tem gente que não acha muito bom isso. Mas só que no meu pensamento veio isso, que eu ia orar assim: Senhor, cura ela. Mas quando eu coloquei a mão na vista dela, saiu outra palavra da minha boca. Outra que eu não tinha planejado. Saiu assim: espírito de cegueira, sai dela. Uau! Eu ia orar mais tradicional, ia pelo contrário. Foi mais tradicional aí. Espírito de cegueira, sai dela. Aí na hora que eu falei isso, ela manifestou. Manifestou. Era demônio? Era demônio. E o demônio falou na boca dela, os irmãos que estavam lá, a testemunha falou que ela era nova convertida, que o demônio estava colocando cegueira nela para ela não ler a Bíblia. Meu Deus! Falou assim: eu estou colocando cegueira nela para não ler a Bíblia. E aí nós expulsamos, melhorou, mas era um espírito mau. Então, muitas, não todos os casos, né? Tem casos que é doença física, doença emocional, psicológica, mas alguns casos é um espírito que está por trás daquela doença. E quando é um espírito, você tem que expulsar. Por isso, como você vai saber se a pessoa, aquilo é espiritual? A pessoa já foi no médico, vou dar um exemplo disso, que com certeza alguns já viram isso. Fez todo tipo de exame, fez uma bateria e não acha a doença. Pode ser espiritual. Eu acredito que pode ser. É espiritual. É espiritual. Porque o inimigo, ele vai querer confundir a mente das pessoas. E isso que o senhor está falando é muito sério. Eu digo que hoje em dia 89% das enfermidades, elas são espirituais. Com certeza. E muitas pessoas doentes não sabem por onde começar. Como essa mulher aí, era uma cegueira que o próprio diabo falou que era ele que tinha colocado. Teve é tão impressionante que eu estou vivendo hoje, porque há 32 anos atrás, quando eu me converti, não tinha YouTube. Não tinha canal, eu não fazia live. Não tinha celular. Era tudo presencial. Era rádio também. Rádio. Colocava o ouvido lá para escutar, né? E aí hoje eu fico impressionado que Deus está fazendo online. É algo impressionante. Deus curando pessoas online, pessoas assistindo uma live. Eu fui curado ali. Uma irmã, eu fiz um propósito da meia-noite, às vezes eu faço no canal, orando, e aí minha irmã falou assim, encontrei ela até sábado agora, ela estava com alergia com carne viva na mão dela, e no propósito ela foi curada. Olha só. E o mais impressionante que eu lembrei agora de falar, para você ver como é algo espiritual, uma irmã mandou um áudio para mim e falou: pastor, tô com depressão, não quero sair de casa por causa disso, não quero fazer nada. Parece que ela era professora, se eu não lembro bem. E eu falei: tá bom, irmã, eu vou gravar um áudio orando por você. Em áudio, não foi nem vídeo, chamada, nem ligação. Eu gravei um áudio. Em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, se tivesse algum espírito por trás daquilo. Aí depois ela manda um áudio para mim e manda uma foto. Quando ela escutou meu áudio, ela começou a vomitar. Meu Deus. E saiu um negócio meio preto dela. Aquele vômito não era algo não era comida, aquilo lá era algo espiritual feito. E interessante que foi em áudio. Só gravei o áudio orando e o mal lá, ela já começou a pôr para fora. E assim, quando ela gravou o áudio, eu ainda estou com vontade e vomitou. Parece que vomitou a tarde toda ali, de algo espiritual. E foi liberta e foi curada. Liberta. Sim. Então, muita gente cativas. Então, o que acontece? Se a igreja deixa, eu dou o exemplo de um rato. Esse exemplo eu gosto de falar na igreja também. Se um rato entra da sua casa, você vai deixar ele lá dentro? Você vai fazer de tudo para matar ele, para tirar, né?
Você deixaria? Nem que sobe lá em cima da mesa, da cadeira, você pega a vassoura e sai Você ia fazer o quê se o rato entrasse? Deixava? Ah, não deixa. Ia gritar todo mundo, os vizinhos, né? Eu sozinho não ia conseguir tirar o rato. Primeiro que eu... Então, daí tem que dar um jeito de tirar. Tem que dar um jeito de vai tirar. chamar ajuda. Não vai deixar. Não vai deixar essa praga lá. Então, o que eu gosto de falar, o exemplo do rato, que é uma praga, algo que é contagioso, algo que transmite até doença. Às vezes o espírito mal entra na casa das pessoas e eles estão deixando ficar. O mal está entrando, está criando, estimando, alimentando. E aí ele está lá. Interessante esse seu exemplo do rato. Eu gostei. Eu gostei. Vai ter que fazer de tudo para tirar. Para tirar. tirar. E só através da oração, né, pastor? Oração. Não tem outro meio. Existe outro meio de cura? E essas pessoas que falam assim, vem muitas pessoas assim para mim, dizendo assim, eu acho que fizeram uma macumba para mim, por isso que eu não consigo melhorar. O senhor já deparou com algum problema desse nível, alguma enfermidade que alguém mandou essa enfermidade para aquela tal pessoa? Já. Acontece o seguinte, eu acho que eu já ajudei pessoas não crentes. Teve uma casa de uma mulher, não era crente, eu era na época pastor do irmão dela. O marido dela sumiu. E ela falou, chama lá o seu pastor para orar. Mas eu era muito amigo da família. Aí eu orei. Aí na hora que eu orei, eu vi que era algo espiritual. Aí eu fiz até uma declaração, acho que Deus me usou, que ele ia voltar 7 dias depois. Que eu não gosto de dar essas declarações, mas ele voltou. Eu não gosto de dar, mas eu já orei por pessoas. Mas só que o crente... Vamos dizer, o não crente pode ter isso. Tem uma macumba, tem uma feitiço. O pastor, muita gente fala, pastor, acho que fizeram alguma coisa. Mas só que o crente, ele deveria usar a autoridade dele. Qual é o problema? Eles estão muito acomodados. Ele espera que eu vou ajudar ele a libertar. Eu posso ajudar a orar, mas se ele não se posicionar, ele não quer, eu gosto de falar, ele não quer orar. Ele não quer jejuar. Ele não quer ler a Bíblia, ele não quer pagar o preço. Mas ele quer a cura. Ele quer a cura, ele quer a libertação. Como faz aí? Então, eu gosto de falar assim, meu irmão, você vai orar, você vai fazer a sua parte, você vai jejuar, você vai clamar, você precisa buscar isso, batalhar. No meu tempo, quando eu me converti, que era muita gente liberta da macumba, da feitiçaria, das drogas, nós já dávamos um beabá para ele. Você tem que lutar, você é guerreiro. Se posiciona, você não precisa de ninguém. O pastor não precisa ir lá na sua casa e expulsar demônio, você mesmo vai expulsar. Isso. Então nós já criávamos na mente da pessoa que é ela e ela. O pastor vai orientar, vai ensinar, vai cuidar o que o pastor faz, mas não pode ser totalmente dependente. Nós criávamos algo de a pessoa se virar sozinho, vamos dizer assim. Hoje em dia as pessoas estão muito dependentes de alguém. Fulano vai ser o meu salvador. Vai ser a missionária Zilda que vai me salvar. Ai, misericórdia. Se não for Jesus. Mas é verdade, as pessoas estão muito dependentes da ajuda do outro. Será que é porque tem medo? Porque não acredita? Porque será que é falta de fé que leva a pessoa? Eu vou falar assim, em alguns casos, se for novo convertido, nós temos que ensinar. Sim. Eu acho que às vezes o problema também é a falta de ensino em algumas igrejas, que você ensina, você vai lutar assim, você vai orar dessa forma, você vai jejuar desse jeito. Em alguns casos é falta de ensino para esses novos convertidos. Em outros casos é porque a pessoa se acomodou em alguma etapa da vida dele e não se algo tem que despertar nele, falou, opa, eu tenho que me levantar, vou me posicionar. Mas em alguns casos é falta de ensino. Quando nós colocamos podcast de libertação no nosso canal, o que muita gente fala, na minha igreja não ensina isso, na minha igreja não ensina isso. E tem coisas que realmente é muito profundo para ensinar na igreja, mas tem coisa que é básico. E o básico não está sendo ensinado sobre libertação. E imagine só, irmã, eu tenho 53 anos de idade. Quando eu me converti, com 22 anos atrás, o povo estava em um nível de trevas. Hoje, as trevas estão mais dominando do que nunca.
Sim. O nível das pessoas aprofundadas nas trevas, no satanismo, na bruxaria, e tantas coisas que o diabo colocou no mundo agora é muito maior do que no meu tempo, há 22 anos atrás. A igreja tem que estar muito mais preparada. E falta preparo em alguns locais, né? Em algum líder, alguns pastores, não todos, né? Vai de cada pastor, né? Eu acho que falta isso. Um preparo. Um preparo. Mas eu creio, na parte da cura, que eu criei um treinamento chamado, até se a pessoa quiser pode falar o site. Pode falar. O site é treinamentodecuradivina.com.br. Pôr no Google treinamentodecuradivina.com.br. Eu ensino como as pessoas orar para os enfermos. Crente, seja evangelista, seja novo convertido. E o que é bom? Pessoas estão tendo resultado. Pastor, esse curso que o senhor está falando, que o senhor fez, direcionado por Deus, eu quero acreditar assim, o senhor ensina as pessoas como lidar com a cura, é isso? Como funciona? Explica para nós, por favor. Então, que eu creio num princípio que todo crente pode ser usado na cura. Não precisa ser um grande evangelista. É claro que um grande evangelista tem as pessoas que têm um chamado por Deus e para essa área, mas eu acredito que todo cristão. Por quê? Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônio, e lá na frente fala, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, é para quem crê. Aí ele não especifica se a pessoa precisa ser pastor, evangelista, apóstolo, isso bispo. É para quem crê. Quem crê. Então, partindo desse princípio, que qualquer pessoa pode ser usada na cura, pode ter ministérios como pastor, evangelista, ou mesmo um diácono, obreiro, ou mesmo que não tenha nem cargo nenhum, pode ser usado na cura. Se ele aprender algumas técnicas, aprender técnica que está na Bíblia, não inventado pelo homem, ele vai ser usado. Por isso que tem resultado. Um exemplo que eu gosto de dar para a pessoa entender. Eu falo assim, você nunca ora pelo doente assim, Senhor, se for a tua vontade, cura ele. Com certeza você que está aí já ouviu alguém orar assim. Sim. Senhor, se for a tua vontade, cura ele. É errado orar assim. Por quê? Por dois motivos que eu gosto de falar. Primeiro, porque existem promessas na Bíblia sobre cura. Salmo 103, versículo 3. É ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara de todas as nossas enfermidades. Segundo, isso é promessa. Segundo, decreto. Já está decretado, Isaías 53, que verdadeiramente levou sobre si as nossas doenças. Então, Jesus levou na cruz do Calvário a nossa doença. Então, porque, como eu vou perguntar se é a vontade? A vontade dele ele já fez, ele levou. Sim. Então, eu já sei que a vontade dele é curar a pessoa. E se nós for bem literal na palavra, na verdade, ele já curou. A pessoa precisa tomar posse. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, só precisa tomar posse daquilo que Jesus já fez. Então, eu não oro, Senhor, se é a tua vontade de curar. Eu já sei que a vontade dele é curar. Pelo contrário, ele já curou na cruz do Calvário. Então, eu vou mandar a doença embora. Eu não oro ao Pai. Jesus falou, colocarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. É interessante isso. Que eu ensinando isso na igreja, que eu fui pastor, todo mundo pode ser usado, Deus quer usar você, e aí um novo convertido é bom, porque o novo convertido acredita, e crê, e toma em posse e pratica. Os crentes velhos dá trabalho. aí ele novo convertido, ele foi trabalhar, aí ele encontrou um rapaz que estava meio triste lá, e ele chegou para um amigo dele, por que você está triste? Aí ele falou assim, estou aqui com um caroço, disse que era do tamanho de uma azeitona, e o médico disse que vai operar, mas é perigoso, que pega um nervo, e eu estou preocupado. Ele falou assim, mas eu posso orar por você? Eu acho que ele tinha 6 meses de igreja. Ele falou, pode. Ele falou, não, deixa eu vou pegar um olhinho lá no armário, que ele levou da igreja, ungiu e orou. Depois ele testemunhou isso lá na igreja. No outro dia, o amigo dele chegou todo alegre e falou assim, aquele olhinho é bom mesmo, hein? Sumiu.
Ele pensou que era um olhinho. O olhinho é bom mesmo, sumiu, mostrou para ele. Foi curado. O novo convertido foi usado. Uhum. Deus quer curar. Mas só que às vezes os ensinos errados, pensamentos errados. Às vezes a pessoa acha que é certo, mas não é bíblico. Sim. Aí, se a palavra de Deus, sem religiosidade, for pregado, já vai acontecer muita coisa. Glória a Deus. Já vai acontecer muitas curas. E nesse curso, o senhor coloca ali todas as informações, que as técnicas, né, que as pessoas precisam buscar dentro da Bíblia, e porque o dom da cura é a autoridade que exerce sobre a enfermidade, né? Se a pessoa não tiver autoridade, a pessoa não consegue expulsar aquela cura ali. O senhor explica detalhadamente como que é? Porque de repente alguém vai, né, se interessar em fazer o curso, e na descrição do vídeo eu vou deixar o Instagram, se o senhor assim me permitir, tudo bem? Amém. Você entra lá, procura o pastor Ariston e ele vai lhe explicar, vai falar com você por onde você deve começar. Tá doente? Tem doença que a idade traz, né? Cansaço, desgaste, os ossos, às vezes é falta de uma vitamina, cuidados especiais que o médico, que é ordenado por Deus, que Deus deixou os médicos, né, para trazer essa cura com um medicamento, né? Mas existem doenças que os médicos não encontram, como ele já disse. Então, essa doença, ela é espiritual. Não é que ela pode ser, ela é espiritual. E se ela é espiritual, ela tem que sair, porque ela não nasceu em você. E por que ela está em você? Então, não pode aceitar. Não pode estimar a doença, falar a minha doença, ai, a minha pressão alta, a minha glicose. Se ela é sua, fica com ela. Mas se ela não for sua e você não quer, não aceita, não. Você tem respaldo bíblico. Você tem um Deus que ele falou que se tudo que eu pedir no nome dele, se eu crer, eu recebo. Não precisa muito. Você não precisa ser pastora, ter unção de missionária, ser pastor, ser diácono, nada disso. Você precisa ser crente e obedecer a palavra de Deus. Agora, se também tiver com um pé lá, outro aqui, não vai acontecer nada. Você vai morrer de orar e não vai acontecer. Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, se você é uma pessoa comprometida com Deus e quer a cura, e você olha para dentro de você e fala, mas por que eu não sou curada? Então, você vai buscar a Deus. Fala assim, não, a partir de hoje, do testemunho, daquilo que o pastor Ariston contou lá no Resgatando Valores, eu vou tomar posse da minha cura. Não vou mais aceitar ficar sendo dependente de remédio. Porque o inimigo, gente, ele é real. E ele quer que as pessoas fiquem oscilando, se envenenando, na verdade. Porque você toma um remédio para dor de cabeça, ataca o estômago. Aí toma um remédio para estômago, ataca uma dor na perna. E assim vai, sabe? Ele cura uma coisa, mas destrava a outra. E nós precisamos ter essa atenção da cura. Jesus, ele é a cura. Então, se nós buscarmos, se nós acreditarmos, claro, com umas técnicas, né, que o pastor está explicando aqui para mim também, que é um pouco novo, né, esse curso, depois eu quero também estudar sobre, que é muito importante. Não, se for uma dor de cabeça, toma um analgésico e vai passar, porque é o excesso de pensamento, um dia corrido e tudo mais. Mas se for uma coisa crônica, que está ali constante, uma enxaqueca todos os dias, espere um pouquinho. Não aceita. Vá buscar aquele que é a cura, vai pegar um óleo, vai você mesmo pôr a mão, expulsa esse espírito de enfermidade. Porque é tão bom, né? Tá sem dor nenhuma, ser plena. Mas isso é muito sério, né? E voltando um pouquinho no curso, lá o senhor, quantas aulas são? São 19 aulas. Até o que é importante, o conhecimento, e também oramos cada aula e terminamos orando baseado naquela aula. Vamos dizer, se eu tiver na aula dom de cura, aí eu oro para ser ativado esse dom de cura na vida das pessoas. Como que a pessoa sabe que ela tem esse dom de cura? O senhor pode falar um pouquinho? Eu vou só mostrar um exemplo. O dom de cura, vou responder isso e vou dar um exemplo do dom de revelação. Uhum. Eu ensino sobre cura e eu oro para as pessoas receber esse dom serem de cura. Curados. Quem está fazendo curso para ser usado em cura. Certo. Então eu oro para ele ser ativado nisso, no dom de cura. Como ele vai saber? Aí que está o ponto número 1 do curso.
que alguns tiveram resultado, é começar a procurar doente para orar. Ai, os hospitais vão agradecer. Porque aí tem gente que não sai, eu falo assim, aí não vai funcionar. Porque quando você sai, aí vai ativar isso que você recebeu, tanto no conhecimento como espiritualmente. Porque nós fizemos o curso, oramos e cremos naquilo que está Deus derramando ali, mas se a pessoa não ir orar por ninguém. Mas é interessante que um dos evangelistas, que foi um da primeira turma que fez, evangelista Cláudio, um homem de Deus, um homem que ele foi numa igreja e depois mandou todo feliz para mim, que ele chamou 20 pessoas e aí ele falou, pastor, 18 foi curado. Eu falei, glória a Deus, 18 é muita gente. Ficou só 2 que não foi curado. Mas que prova que ele teve? Ele viu acontecer isso? As pessoas testemunharam? Que tem cura. Tem cura interna que é só com exame médico. Sim. Estou com gastrite. A senhora, para a pessoa, só vai saber isso com o exame médico. Mas tem cura que a pessoa tinha uma dor. Se eu me abaixar aqui, principalmente coluna, se eu me abaixar, eu sinto dor. Ou se tem um caroço, o caroço sumiu, que a pessoa sentiu o caroço. Aí dá para ver na hora, né? Mas doença igual diabetes, no sangue, tem que fazer exame. Testes, anemia, tem que ter a clínico, né? Mas tem coisas que já a pessoa está sentindo. Eu estava com uma dor de cabeça terrível, agora sumiu a dor de cabeça. Eu não conseguia... tinha uma irmã que não conseguia subir o degrau de escada. E aí ela sobe quase correndo. Então já é uma prova disso. Mas é interessante um dom chamado dom de revelação. E lá em Coríntios 12 fala palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento e dom de revelação é a mesma coisa. Mas alguns irmãos têm esse dom e pensavam que era ataque do inimigo. Por exemplo... A pessoa chegava numa igreja e sentia dores que não era dele. Vamos dizer, começou a doer meu braço, começou a doer meu joelho. E aí ela falou assim, pastor, ore por mim que eu estou sendo atacada. E eu falei, mas como é que é? Não, eu chego na igreja, eu chego no ambiente e eu começo a sentir algo. E eu falei, não, irmã, você está sentindo dores de pessoas que estão lá. Você faz de conta, se eu sinto, eu já estou treinado nisso, eu sinto uma dor no ombro, eu sei que é alguém naquela igreja, uma dor que eu não tenho, né? Se eu tiver dor no ombro, eu entro num lugar e começo a sentir uma dor que eu não tenho aqui, eu sei que alguém naquele ambiente tem aquela dor. Se eu falar, alguém está sentindo essa dor aqui, a pessoa fala, sou eu. E se eu receber a revelação, eu vou orar e a pessoa vai ser curada. Porque se Deus revela, é porque Ele quer curar. Então, se a pessoa sentiu algo no seu corpo, como dor, tanto a pessoa pode sentir dor como sentir emoção. Às vezes, eu cheguei perto da irmã e deu uma tristeza, uma angústia. Ou quando você vai orar por alguém, põe a mão na pessoa, vem aquela angústia. É a angústia da pessoa, é a tristeza da pessoa. Você pode sentir as emoções que a pessoa está sentindo ou as dores que a pessoa está sentindo. E às vezes, só em falar nisso, eu falo, pastor, eu estava pensando que era ataque. Pensei que era o diabo me perseguindo. Não, é revelação. Eu falei para o irmão, fique atento da próxima vez. Entra na igreja, você sentir isso, como ele era obreiro, ficaria mais fácil, porque ele tinha acesso ao púlpito para falar. Alguém está sentindo isso aqui? A dor que ele estava sentindo, e ele teve resultado. Uma dor no joelho de repente. Eu entrei na igreja como se tinha uma dor no joelho. Alguém está sentindo uma dor forte no joelho. E é interessante que é bem específica a dor. Por exemplo, você pode sentir igual a pessoa está sentindo. Eu estou sentindo uma agulhada, é como se fosse uma agulhada do meu lado aqui. Alguém está sentindo como se fosse uma agulhada? É muito específico isso. Porque dores todo mundo pode ter. São revelações, então, que Deus está trazendo para a pessoa? Revelações para orar para alguém com aquele problema. E às vezes a pessoa não sabe que é revelação. Não sabe. Ela entra e sai com essa dor e não sabe que foi Deus que está revelando e por isso que ela não vai orar. Não vai. Então essa pessoa tem o dom? Tem um dom. O dom de revelação para cura. E aí, se ele focar, ele vai estar mais sensível, ele vai entender, porque alguns pensam que até é um ataque maligno. Mas aí, quando eu falei isso para um irmão, pastor, fica atento. É interessante. Aí ele ficou atento. Aí, quando ele vai, eu falei, se entrar num lugar, sentir algo, já perguntei a alguém aí com esse problema, aí vai orar. Porque o princípio é esse. Deus não revela só por revelar. Se vê uma revelação é porque Ele quer curar. Sim. E a revelação, imagine só, quanto mais for específico, porque no começo vai vindo mais fraco e vai aumentando, vai ficando mais específico. Quanto mais for específico a revelação, isso desperta a fé no doente, desperta a fé às vezes na igreja, porque você fala, alguém
com esporão no pé direito, e você falar bem específico, ó, tem alguém com esporão no pé direito e ele sente desta forma, desse jeito e desse jeito, bem específico. Isso desperta a fé no doente, desperta a fé nas pessoas que estão vendo, talvez familiares que sabem que ele tem aquela dor. E aí a cura fica mais fácil de acontecer. Glória a Deus. Mais fácil. Que maravilha. Mais fácil, é bênção. Experiência boa, né? Experiência gostosa, como é bom. Imagine, irmã, talvez pessoas que estão assistindo aqui, só falando isso, pessoas, e eu creio nisso, um irmão na igreja foi lá, ele estava com um problema no ombro e o médico falou para ele, você vai ter que aprender a conviver com essa dor para sempre. Porque ele falou, não tem jeito. Então, hoje tem muitas pessoas que sofrem de dores crônicas há 5, há 10, há 15, há 20 anos. Como é ruim sofrer todo dia, ou quase todo dia, com dores, tomando remédio, enxaqueca. E eu quero declarar para você, em nome de Jesus, Jesus levou as suas dores, que essas dores saiam do seu corpo. Em nome de Jesus. Pode fazer a oração agora? Pode fazer. Pode fazer. Coloque a mão no teu coração, por favor. Nosso pastor vai liberar aqui uma oração, fazer uma oração de fé. E eu creio que Jesus, ele tem poder, ele quer curar. Ou melhor, ele já curou, como o Senhor nos ensinou aqui. Agora receba essa oração, mas receba com fé. E depois você vem aqui nos comentários e diga para mim, onde foi que Jesus te curou? Como foi a sua dor? E vai ter resultado, porque esse canal Resgatando Valores tem muita autoridade espiritual aqui dentro, de pessoas que vêm e que liberam aqui o que está acontecendo. Então você precisa crer. E se você não crer e crer no que ele está falando, você também pode ser curada agora. Pode orar, pastor. Eu tive até uma palavra de conhecimento, o programa está sendo gravado, mas Deus já sabe quem vai assistir, já sabe quem, onde vai estar. Uma pessoa com caroço na barriga, uma hérnia na barriga. Eu vi essa hérnia do tamanho mais ou menos de um limão, você sendo curado. Antes mesmo da oração, recebe essa palavra, uma palavra de revelação para você. Uma hérnia do tamanho de um limão na sua barriga e já está sendo curada agora. Então vou orar por todos que estão aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por tudo. E tudo é para a tua glória. Tudo é para a tua honra, para o teu louvor. É o Senhor que faz. Oh, papai querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa estar tocando na vida de todos que estão assistindo esse podcast. Aquele que está doente possa estar recebendo uma unção poderosa do teu Espírito Santo. Oh, Rabachararabá. Em nome do Senhor Jesus, possa estar recebendo um poder sobrenatural. E nós repreendemos todo tipo de caroço, hérnia, tumores, câncer. Saia desta vida agora. Toda doença no sangue, lúpus, leucemia, diabetes, anemia, saia do seu sangue agora. Toda dores no seu corpo, saia agora. Coluna se endireita, coluna se endireita agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro o poder do Espírito Santo passando pelo teu corpo, da planta dos pés à cabeça. Você vai sentir como fogo, você vai sentir como um choque de Deus, em nome do Senhor Jesus, tocando o seu corpo, te curando. Enfermidade, espírito de enfermidade, solte esta vida e saia agora. Espírito de enfermidade, espírito de doença, solte esta vida e saia agora. Em nome de Jesus, seja curado pelo poder do nome de Jesus agora. Receba a cura agora. Eu declaro a cura agora. Espírito de cegueira, saia agora. Que a sua visão volte. Espírito de surdez, saia agora. Escute a minha voz, tira o seu aparelho,
tira o seu aparelho auditivo e escute a minha voz perfeitamente agora. Em nome do Senhor Jesus, milagres estão acontecendo agora. Faça aquilo que você não podia fazer. Se você não podia andar, correr, corra, pula, salte, procure o caroço, procure a hérnia. Deus já está te curando agora. O milagre está acontecendo. Nós ligamos aqui na terra e declaramos para a honra e glória do Senhor a cura completa. A cura completa para você, missionária. Glória a Deus. Pai, vai liberando mais e mais da tua graça, de uma unção poderosa na tua filha, de cura, de milagres. O Senhor já tem usado a vida dela, Alabaxá. Pai, o Senhor levantou esse podcast para ser um instrumento na terra, tanto online como presencial. Vai usando ela de uma forma tremenda, vai abrindo seus caminhos, em nome do Senhor Jesus, que vai ativando dons e dons e dons, seja ativado, que no nome do Senhor Jesus o Senhor possa estar levando ela para águas profundas, vai levando ela para águas profundas, para uma nova dimensão do teu Espírito, para uma nova dimensão da tua glória. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando todos os seus projetos, que haja crescimento, que haja multiplicação, em nome do Senhor Jesus, de um crescimento acelerado cada vez mais, que ela seja abençoada em tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que presença boa, glória a Deus. Glória a Deus. Muito feliz, pastor Ariston, de receber o Senhor aqui, um homem usado e ousado, corajoso também, e Deus gosta dessas pessoas, né? Corajosa, assim, desafiadora, porque o Senhor Jesus disse que eis que vos dou poder. Então nós temos que saber usar. Glória a Deus, muito obrigada pelo Senhor ser este homem sensível à voz do Espírito Santo. Mas eu não sei se o senhor ainda tem mais alguma coisa que queira falar, mais alguma experiência. O senhor ainda fica à vontade. Se o senhor quiser agradecer o público aí, o senhor também fica à vontade. Fala onde eles vão te encontrar, o nome do seu podcast, porque aqui tem outro apresentador aqui. E nós nos unificamos, porque nós estamos trabalhando para o reino. Crente, eles não, eles não disputam. Quem disputa é o mundo. O mundo que disputa quem é melhor, quem faz melhor, né? Não, nós somos crentes em Jesus Cristo e nós queremos povoar os céus de pessoas curadas, libertas e salvas, porque Jesus daqui a pouco vai voltar a buscar esse povo. Eu tenho um canal no YouTube com meu nome, Pastor Ariston Júnior, e nosso podcast é Podercast. Até alguns que participam do Podercast também participou aqui. Uhum. E eu tenho sido muito abençoado pelo podcast, porque vai muito homens de Deus, mulheres de Deus, alguns se tornaram amigos, eu conheci por causa do podcast, e hoje nós somos amigos, e eu cresço com eles, né? Que eles traz conhecimento, ensino, testemunhos, e também oram ali. Sou muito abençoado e também sou muito feliz porque muitas pessoas testemunham de que está sendo ativado, avivado, está sendo bom para o público que está assistindo, também para o convidado. Muitas vezes alguns decola depois do podcast, voa, como a irmã estava falando que acontece aqui. Isso é por motivo de muita felicidade. Meu Instagram também é o meu nome, Pastor Ariston Júnior. Lá tem um curso de cura divina. Se você quiser, o curso é o objetivo daqueles que querem ser usados na cura divina, porque eu creio que Deus quer usar todos. E você pode ser um instrumento de Deus nesse podcast aqui, se você foi abençoado, se você foi tocado, se você foi curado, escreve aí, fui curado, e envie esse podcast para alguém que está doente. Eu creio que nas histórias que foi falado, tudo que foi falado, quem sabe um familiar seu, um amigo que está doente, vai ouvir, vai ser tocado, vai ser curado por Deus. Envie esse podcast para muitas pessoas, que alcance muitas pessoas. A minha expectativa e o meu sonho, irmã, teve um grande avivamento nos Estados Unidos, 1940 a 1960, chamado Avivamento de Cura. Deus levantou grandes evangelistas lá naquela nação,
que era usado em curas de uma forma tremenda. Esse avivamento de cura parece que foi mais Estados Unidos, não foi tanto mundial igual outros avivamentos. O meu sonho é ter um grande avivamento de cura no Brasil. Glória a Deus. E que Deus use os nossos podcasts para isso. Amém. Glória a Deus. Ui, coisa linda. Pastor, foi um prazer ter o senhor aqui comigo nesta Amém. Tarde tão abençoada, a qual nós, né, primeira vez que eu a vejo assim, o nosso outro pastor também aqui, uma bênção mesmo, e eu confesso que eu já fui lá no seu canal, dar uma olhada, né, porque assim, olha tudo, tá bom? Os comentários, porque as pessoas não mentem, algumas inventam, mas elas falam coisas verdadeiras. E quando ele se prontificou, eu falei, uau, que bom, né? É tão gostoso ouvir novas experiências. Eu só não sabia que o senhor tinha tanto mais ainda para derramar aqui. E eu quero dizer que o senhor sempre será bem-vindo, as portas do Resgatando Valores estará sempre aberto, tá bom? Para quando o senhor sentir vontade de vir aqui e contar mais experiência, o senhor fica muito à vontade. Eu agradeço, obrigado. Foi uma bênção esse tempo, também conheci a irmã pessoalmente, foi muito especial. Glória a Deus. Deus faz isso. Deus, né, ele tem propósito em todas as coisas. Ele apresenta pessoas para um único propósito. E o propósito é salvação de vidas, cura e libertação. Não adianta ter muito dinheiro, não. De repente, tem, né, a sua poupança está gorda lá, carro importado, apartamento, coisa chique. Mas você não tem saúde, não tem graça. Né? Então, nós precisamos ter saúde. E no físico, que é importante, e mentalmente. Que tem assim, ó, de um monte de pessoa curada por fora, mas a mente está toda bagunçadinha, toda fermentada lá. Então, Jesus aqui passou por aqui e derramou a cura. Receba se você quiser. Aleluia. Conhece Jesus? Não? Entregue a sua vida nas mãos dele. Um Jesus que tem olho e vê, tem ouvido e ouve, escuta. É um Jesus que fala com o homem na terra, através dos profetas, através do Espírito Santo, que ele coloca, que é a morada dele, que está em nós. Entrega seu caminho, a sua vida para Jesus e ele vai cuidar de todos os detalhes. Lutas, problemas, muitas outras coisas continuarão, só que de uma forma diferente. Jesus estará conosco. Então, se ele está conosco, tudo fica mais leve. Você passa a luta rindo, você passa os problemas glorificando, porque Jesus está no controle de tudo. Confia nele e ele fará o impossível, aquilo que você não pode fazer. Muito obrigada ao meu amigo, meu irmão, pastor Ivan Azevedo. Procura também, como que é o nome do seu canal? Palavra Cast. Gente, vai lá no YouTube, custa nada, seja um missionário, seja uma bênção. Se inscreva lá, curte, porque o YouTube entende que quanto mais pessoas se inscreve, curte, faz um comentário, é eles que divulgam o trabalho. E nada mais aqui é do que a palavra de Deus. Só que aqui não é a palavra forjada. Então aqui o nosso compromisso é com a Bíblia, com a palavra e com a verdade. Então, nós estamos aqui com esses pastores comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus, e por isso que eles estão aqui. Porque se fosse uma coisa maquiada, não ia estar, né? Amém. Jesus nem ia permitir. Verdade. Muito obrigada ao meu diretor, Luiz Felipe, meu filho, que controla a Mames aqui. Hoje a Mames está um pouco gripada, paramos algumas vezes. Obrigada pela paciência. Obrigada a você que está aí do outro lado. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Pega esse link e comece a enviar para mais pessoas. Se inscreva, comente, compartilhe. Eu termino esse podcast hoje com meu coração desse tamanho, cheia de gratidão por tudo o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Aleluia. Morrendo para nos salvar e nos dar essa vida que dá para ser feliz enquanto Ele não volta. Eu termino dizendo que você pode ser aquilo que o Senhor planejou que você seria enquanto vivesse nessa terra, né? Cheio de problemas, mas com uma vida plena e leve. Eu termino dizendo que, enquanto eu confio, Ele faz. Recebem todos meu carinho, o meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.